Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cocari trago as atualizações da previsão do tempo para as áreas de abrangência do Cerrado. O último mês fechou com chuvas acima da média sobre a metade norte do Brasil e muita irregularidade das chuvas sobre o centro-sul devido aos efeitos do fenômeno Laninha, que se intensificou no último mês. As áreas do Cerrado ficaram em uma área de transição entre as regiões que receberam mais chuvas ao norte e as áreas que receberam menos chuvas ao sul. Então tivemos uma grande irregularidade. Algumas áreas pontuais do Cerrado Mineiro e do Cerrado Goiano receberam chuvas volumosas, mas nem todas as áreas receberam a mesma quantidade de chuva, ou seja, não tivemos chuvas homogêneas. A gente pode observar isso melhor no mapa de desvio da precipitação, esse segundo mapa aqui que mostra as áreas em azul onde tiveram chuvas acima da média e as áreas em tons de laranja, regiões que tiveram chuvas abaixo da média. E o Cerrado ficou nessa área de transição, onde grande parte das localidades receberam volumes até inferiores ao que é normal para a época do ano. O que se espera a partir de agora? As chuvas tendem a aumentar durante o mês de dezembro e devem ser mais regulares, ou seja, se esperam volumes entre a média até ligeiramente acima da média, porque teremos uma frequência maior de corredores de umidade atuando sobre o interior do Brasil e atingindo as áreas do Cerrado. Isso porque a umidade da Amazônia neste mês deve migrar um pouco mais para o centro-sul do país e áreas entre o sudeste e centro-oeste devem receber chuvas mais volumosas e frequentes. Então, observamos que áreas do Cerrado devem receber chuvas mais volumosas já a partir dos próximos períodos. Agora, até o dia 13 do mês de dezembro, as chuvas devem ocorrer com volumes moderados. Poderemos ter algumas localidades recebendo até 50 milímetros, mas a tendência é que, mais uma vez, as chuvas se concentrem mais ao norte e as áreas do Cerrado devem ficar recebendo chuvas mais na forma de pancadas e com volumes não tão expressivos. No período de 14 a 20 de dezembro, aí sim teremos a atuação de um corredor de umidade mais persistente que deve trazer chuvas mais volumosas, desta vez para as áreas mais ao sul, ao Cerrado. Então a gente observa áreas do sul e Triângulo Mineiro, sul de Goiás, com volumes bastante expressivos de precipitação, que devem ultrapassar até 100 milímetros neste período. Áreas do Cerrado devem ficar aqui com chuvas um pouco mais irregulares, mas com volumes que devem ser um pouco mais expressivos em relação às semanas anteriores. Então, mesmo que ocorrendo de uma forma ainda irregular, mal distribuída espacialmente, as chuvas devem ocorrer com uma maior frequência, devem garantir boas condições de umidade nas lavouras para o bom desenvolvimento da cultura e também devem ocorrer aí com volumes que podem ficar acima do normal para a época do ano. As temperaturas, agora neste primeiro período, são esperadas temperaturas bastante elevadas, tempo bastante abafado, porque a chuva ainda ocorre de uma forma mais isolada, pancadas de chuva alternadas com períodos de melhoria. Agora, no período de 14 a 20 de dezembro, com a atuação de um corredor de umidade que deve deixar o tempo mais encoberto, com chuvas mais persistentes, a temperatura deve ceder um pouco. São esperadas temperaturas máximas um pouco mais amenas, por volta de 24 a 27 graus na maior parte das áreas do Cerrado. Quanto às chuvas distribuídas pontualmente para o Cerrado Goiano, a gente observa que tem previsão para chuvas bastante frequentes no decorrer das próximas semanas. Os volumes diários devem ser moderados, mas lembramos que essa chuva ela deve ocorrer principalmente aqui até o final da primeira quinzena de dezembro, ela deve ocorrer ainda na forma de pancadas, então significa que ainda não deve atingir todas as áreas. Isso aqui não é um indicativo de tempo chuvoso, porque a gente observa aqui que as temperaturas vão continuar elevadas até ultrapassando 30 graus, principalmente aqui por volta do dia 10 de dezembro. Então, tem potencial para ocorrência de chuvas com moderada intensidade praticamente todos os dias, só que essa chuva ocorre na forma de pancadas, então não atinge todas as áreas da mesma forma. Aqui no início da segunda quinzena, a gente observa que tem um declínio da temperatura e condições para chuvas moderadas que devem ser mais persistentes. Então, neste período, o tempo deve ficar um pouco mais encoberto e com chuvas a qualquer momento. E por volta do dia 20, a chuva volta a perder intensidade. A mesma condição a gente observa para o Cerrado Mineiro, mas no Cerrado Mineiro a gente observa que as temperaturas permanecem bastante elevadas, então significa que essa chuva prevista com frequência ela deve ocorrer também na forma de pancadas alternadas com períodos de melhoria. Não significa que o tempo vai ficar completamente fechado e chuvoso. No início da segunda quinzena de dezembro, a temperatura até cede um pouco, mas não tem um declínio muito acentuado, então significa que o tempo deve ficar mais encoberto, mas também não completamente chuvoso. A gente deve ter alguns períodos de melhoria. E por volta do dia 20, a chuva reduz na região do Cerrado Mineiro e também
também na região do Cerrado goiano, porque a chuva deve migrar para as áreas mais ao sul do Brasil. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. Eu volto nas próximas semanas com novas atualizações. Qualquer dúvida ou se precisar de mais informações, é só entrar em contato com o nosso time da Climatempo. Até mais!